Olá, meninas, boa noite para vocês. Feliz Dia Internacional da Mulher. Seria meio clichê falar que Dia da Mulher é todo dia, porque de fato é mesmo, né? Eu acho que só um dia para celebrar é muito pouco, dada a importância que vocês têm no nosso dia a dia. E não digo na parte de mãe, não digo na parte de serviço doméstico, nada disso. Pelo contrário. As mulheres são as mais perspicazes, são as mais intuitivas, são as mais amorosas, elas têm um nível de compreensão muito além do que qualquer outro homem tem. Então, é até muito injusto, essa data é para lembrar duas coisas, que é muito injusto a mulher ganhar menos que um homem. Né? E quando a pessoa fala que feminismo é que a mulher quer ser melhor que o homem, está errando. Feminismo, a mulher quer ter os mesmos direitos que um homem tem. Né? E o segundo fato é que é o que o mais recente, acho que até eu vi hoje no Facebook, eu achei maravilhoso isso, uma amiga me compartilhou. Hoje é um dia de falar que não dê flores para a gente, mas que lute pela gente, né? E lutar, nesse caso, estava bem emblemático, uma imagem de uma mulher machucada, né? Ou seja, que sofreu agressão e tudo mais. Então, por isso, que um dia internacional da mulher é muito pouco. Tem que ser realmente todos os dias mesmo, e sem os clichês. Dizendo que a mulher, blá, 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 não. A mulher realmente, ela merece todo e qualquer reconhecimento, todo. Né? Infelizmente, ainda há muitos casos de abuso, e quando a mulher é abusada, violada, assediada, ainda a gente não, porque eu não faço isso. Independente de qualquer coisa, a primeira coisa que eu imagino é acolher essa pessoa, essa mulher. Assim como acolheria qualquer outra pessoa, mas especialmente a mulher, porque ela já é muito julgada por tudo, ela já nasce julgada, né? Como diz Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, se torna, né? De fato, se torna, né? Já desde criança ela é assexuada por natureza. Aliás, assexuada não, ela é sexualizada, perdão, a palavra foi errada. Assexualizada ao extremo por natureza, seja pelas roupas de princesa, que não deixa as meninas correrem, porque vai borrar a maquiagem, vai balançar o cabelo, vai sujar a roupa, que não pode suar, e seja porque a roupa dela sempre vai ser um problema sempre um chamariz de assédio. Ela não pode expressar muitas suas opiniões, né? Felizmente, aos poucos, bem aos poucos, estamos conseguindo mudar isso, né? Como Laura não está aqui, mas a Erid está, hoje é um dia feliz mesmo, né? Muito feliz, e que vamos dar início, a gente está tendo a prova de matemática, né? Aprendizagem de matemática. Hoje vamos dar início à aprendizagem da língua portuguesa, que é o que eu domino muito bem, até acho que tecnicamente é o que eu mais domino, mesmo na parte de pedagogia. Não, tem a parte psicológica que também domino bastante, mas aqui essa é inclusive a minha primeira formação, que é em letras, né? Então, a aprendizagem da língua portuguesa. Tem um detalhe relacionado à aprendizagem da língua portuguesa que muita gente acha que... Eu sei que deve estar baixo, mas é porque eu estou usando um notebook. Eu não tenho mais como falar mais alto. Não tem... apesar de ser formada em letras, a aprendizagem da língua portuguesa ela ainda é completamente diferente daquilo que eu vi no curso de letras, né? Que seria equivalente a conteúdos didáticos de língua portuguesa. Totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Então, por isso que é muito importante, e mesmo assim eu reaprendi quando eu fiz pedagogia. E é bem fascinante, até porque você começa a trabalhar com as crianças o fato da descoberta das primeiras letras. Vou vir aqui para não morrer de calor com todas essas luzes aqui em cima de mim. Bom, além disso, na segunda parte, nós iremos ver o terceiro tempo, né, a terceira parte de estágio, né, de gestão escolar,
E, por último, hoje nós iremos falar sobre o portfólio interdisciplinar em grupo, né, o trabalho de vocês no semestre, tá bom? Então, só reforçando, hoje está rolando a prova de aprendizagem de matemática, quem não fez pode sair para continuar fazendo, sem problema nenhum. Ela vai até as 23h59, é necessário que encerre até as 23h59. Além disso, nós teremos a terceira parte de estágio e, por último, a explicação do trabalho de portfólio interdisciplinar em grupo, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês, gente, eu não consigo desde a semana passada acessar o meu desafio nota máxima, tá? Eu também não consigo, então já reclamei. A única coisa que vocês podem fazer relacionado a sistema é só mandar para o polo. Eu não resolvo nada de sistema, nada, 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 nada. E se eu mandar uma mensagem para o polo, vai estar também na fila. Então não tem um canal direto para falar, né? Até porque é a orientação mesmo é a orientação de tudo que é relacionado ao pedagógico sou eu, né? Então eu não consigo fazer nada. Então por isso tem que tirar um print de tela. Se deu problema, tira um print de tela, tira o print de tela com a data aparecendo, uma hora, tira, sempre deixa guardado, porque aconteceu alguma coisa, você tem lá, olha, não deu. Então, eu também já reclamei. Desde a semana passada, eu não consigo entrar no desafio nota máxima. Então, eu entendo que vocês devem estar passando. Eu acho estranho até sair de um ambiente para o outro. Mas eu não posso questionar isso, porque eu estou em Anguera. Então, é isso. Eu não tenho o que fazer. Só printar mesmo e encaminhar e aguardar ser atendido. Tá? Demora mesmo, não vou dizer assim, ele não respondeu rápido. Demora mesmo, porque acreditem, tem outros cursos lá também, né? Eu sei que você fala, mas é urgente, não sei o que mais. Eu entendo que é urgente, só que existem outros cursos. Uma coisa eu posso afirmar para vocês, tanto o Lucas, né, o menino que está lá, quanto a Kátia, eles respondem religiosamente por ordem, né? Então, eles vão puxando por ordem para responder. E resolvem, e ficam com vocês até resolver aquela questão. Aí, só aí que eles passam para um novo aluno. Acontece de que o mesmo problema separa vários alunos, já tem já o modelo para poder responder. Então, é necessário ter um pouco de paciência. Eu sei, o máximo que eu posso fazer é falar, liga para lá. Liga para lá, fala. Eu até procurei para reclamar para não ter que passar pelo polo, para reclamar do desafio nota máxima, procurei para ver se podia mandar uma mensagem no meu curso de marketing digital, que é totalmente online, totalmente, eu tenho tutor, né? É totalmente online. Eu procurei para ver se eu podia mandar uma reclamação. Mandei para a doutora, ela não me respondeu. Mas eu guardei os prints, tá bom? Bom, vamos lá para a aprendizagem de língua portuguesa. Vocês viram que eu já estou em casa ainda, né? Porque nós entramos em lockdown na semana passada, né? No sábado, e então por isso que eu estou em casa. Tá? Só está tendo aula quem tem aulas práticas, tá bom? Bom, vamos lá para, então, aprendizagem da língua portuguesa. Eu espero que esteja bem a voz, senão vou ter que providenciar um microfone. Mas o microfone está bem aqui na minha frente, né? Não entendo. Mas vamos lá. Mas apesar de tudo isso, do fone estar baixo, a gente está feliz, né, Eric? Está muito feliz. Considerações relevantes no ensino da língua portuguesa. Né? Então, hoje a gente vai buscar enfatizar o panorama histórico das concepções de ensino de língua portuguesa. Então, a gente vai ver um pouquinho da história da língua portuguesa, né? A abordagem enunciativo-discursiva, né? Como é que ela se desenrola, os campos de atuação da língua portuguesa, óbvio,
e a sua multimodalidade. Né? O que é multimodalidade? Com certeza, no Brasil, aliás, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, os lugares que falam português, a língua portuguesa é a única disciplina que está em todas elas, né? Não só especificamente língua portuguesa, porque ela é a nossa língua materna, né? Então, é a língua que a gente aprende para poder se comunicar com o restante do país, né? Então, por isso que ela tem esse aspecto de multimodal, né? Multimodal, né? A gente vai ver as concepções de linguagem no ensino de língua portuguesa e as movimentações no ensino de língua portuguesa ao longo dos tempos. Então, a história do ensino da língua portuguesa, a gente pode dizer que até o século XX, vamos assim dizer, a gente tinha a Clau tá aqui, deixa eu ver se a Clau tá aqui. Clau não tá aqui. Clau falou que ia trabalhar até mais tarde. A gente tinha, né? Por que eu chamei a Clau? Por conta das cartilhas, né? Quem não lembra a nossa famosa, fofa, maravilhosa Caminho Suave, né? Então, nas séries iniciais, que hoje seria hoje atualmente o primeiro ao quinto ano, a gente fazia jus, lançava a mão de ferramenta pedagógica das cartilhas, né? Por quê? Porque elas já vinham com uma receita pronta de como você deve realizar a alfabetização, né, o letramento, os primeiros contatos com a língua portuguesa. E tem uma explicação por ser cartilha, né? Antigamente, as pessoas que davam aulas no ensino inicial, necessariamente elas não eram formadas no ensino superior. Eram pessoas que eram treinadas a ensinar as crianças de modo industrializado. Hoje nós chamamos esse curso de magistério, é o ensino técnico de magistério, onde você aprende as técnicas de como ensinar, tá? Ou seja, as técnicas para você reproduzir aquilo. É como se fosse fazer um produto e fazer outro, fazer outro, fazer outro. E, além disso, a gente utilizava os textos dos livros de leitura também. São os famosos livros paradidáticos, né? Eram livros simples, um pouco simples, né? E que no início eles até não se utilizavam tanto, usavam pequenos contos, que até mesmo acompanhavam as cartilhas, mas a partir, especialmente de meados do século passado, começaram a surgir essas literaturas um pouco mais fáceis, né? Que culminou mesmo com um boom já na década de 1980, né? Então, as cartilhas eram basicamente direcionadas para o ensino da leitura e da escrita, das regras gramaticais e também da literatura, né? Já nos anos subsequentes, né, que são os anos finais, que são os atuais sextos ao nonos anos, as crianças, né, e os adolescentes, eles viam as gramáticas. Além disso, trazia também os textos literários de autores consagrados. Então, esse era o primeiro formato da alfabetização dos anos iniciais do ensino fundamental, né? É que eu já havia comentado com vocês, minha mãe tinha um livro que eu adorava, um livro grosso, assim, ó, que era um livro chamado Programa de Admissão, né? Porque eles cursavam até a quinta série, né? Né, que não tem nada a ver com o quinto ano, era até a quinta série, e lá, para poder ir prosseguir os estudos no sexto ao nono ano, né, nos anos sexta série até a nona série, eles tinham que dar prosseguimento fazendo um vestibulinho. Então, por isso que vinha os livros de programa de admissão. E lá trazia esses textos assim um pouco mais duros, vamos dizer, duros, né? Eu lembro que tinha uma fábula da bola, que era do Esopo, né? E se você parar para analisar, aquela fábula, eu considero aquela fábula muito difícil para quem seria equivalente ao quinto ano. Ele é um pouquinho mais difícil. Por que é mais difícil? Porque era um texto longo, mas é um texto muito longo. Né? Então, por isso que eu achava mais difícil. Além disso, eu lembro que nessa fábula, como é que é o nome? As palavras também eram muito de norma culta mesmo. Não é nem norma padrão, mas de norma culta. Usava balbúrcia, né? Não algazarra, esqueci o nome.
tem um nome bem culto para algazarra. Eu só descobri, eu só vi, a única vez que eu vi um emprego dessa palavra foi nessa tábua do Esopo, que estava dentro desse livro de programa de admissão. Imagina, minha mãe aprendia isso naquela época, então imagina como é que eram esses textos de livros de leitura. Né? Já no século XX, especialmente depois do, do Paulo Freire, a gente muda um pouco o foco do ensino de português, né, para os anos iniciais, de que apenas pegar a literatura, ver aquela questão de gravar as palavras, a gente começou a ver um pouco mais o foco na escrita correta, né? Então, como é que fazia isso? Né? O ensino de língua portuguesa ela se centrava-se na gramática normativa, que é a que está vigente, né? E na ortografia. Então, a ensino da língua portuguesa era muito calcada para a utilização de você gravar como é que você tem que escrever, daí o sucesso, principalmente do Caminho Suave, especialmente nesse momento, e também para poder você escrever direitinho, né? Fazer aquela gestão de palavras. Nossa, mas é parecido com a questão do que era até antes, né? Era a diferença é que as cartilhas eles sofreram um pequeno upgrade nesse caso, né? Para quem não lembra, deixa eu ver que ano foi, mas a cartilha Caminho Suave, ela surgiu quase acho que foi na Segunda Guerra, né? E tem até hoje, né? Tem até hoje essa cartilha. Caminho Suave. Ó, não foi nem na Segunda Guerra, foi depois. Em 1948, ou seja, essa cartilha já está aí rodando, deixa eu ver, 52 mais 21, 73 anos. Então, para vocês terem uma noção de como é. Então, como é que se pensou, né? Depois com o surgimento, especialmente da cartilha Caminho Suave, que facilitou muito o que era uma cartilha antigamente, né? Tinha outras cartilhas, mas elas nunca tive acesso, mas já sabia, pelo estudo que eu fiz, eles eram muito duras de se ler, eram muito formais, tanto que você via aqueles textos que minha mãe via lá no programa de admissão, você via literalmente lá nessas cartilhas. Só que aí, com a necessidade de alfabetizar mais e mais e mais, de modo um pouco mais padronizado e rápido, aí foi surgindo o efeito Caminho Suave, né? Então, iniciou-se lá na década de 1950 o processo de mudança, né? A gente já pode dizer que a própria cartilha Caminho Suave é esse processo de mudança, né? Por quê? Porque a gramática, ela precisou vir dentro de textos, né? E isso não foi apenas nos anos iniciais, isso também se fez necessário e lá, óbvio, também nos anos subsequentes, né? Já na década seguinte, lá na época do Paulo Freire, a gente começa a ter as atividades de criação, né? E a gramática passa a ser descontextualizada. Você quer falar algo, Neide? Você falando algo? Não? Ah, tá. Aí, na década de 1960, a gente tem as atividades de criação, né? A gramática descontextualizada. O que é essa gramática descontextualizada? Lembra que eu falei para vocês que antigamente o ensino de português era completamente diferente? Nós tínhamos lá comunicação e expressão, nós tínhamos lá produção de textos, né? E nós tínhamos a gramática propriamente dita, né? E era tudo muito separado, né? Então, essa parte de comunicação e expressão, ele se juntou com gramática, ou seja, eram 3 disciplinas, se tornaram 2, uma só para fazer redação, né, que seria interpretação e produção de textos, e a outra de gramática com comunicação e expressão, além de óbvio, de literatura, que foi ali uma 4ª vertente, mas se juntou e ficaram 2 disciplinas, né? E aí, na década de 60, já começam as atividades de criação. O que são essas atividades de criação? Seria um empenho muito maior dessa produção de textos, porque até então, não sei se alguém teve aqui o ditado, né, que a professora ditava, que vinha ditado, que alguém ditava e você escrevia, né? Aí vinha o ditado e você reproduzia aquilo que era falado, né?
Então, aí começaram a surgir as primeiras atividades onde você não mais fazia apenas o ditado, você também criava pequenos textos, né? Eu me lembro que uma professora, foi uma professora de arte, ela deu vários desenhos para a gente fazer, pintar, e depois cortar e depois fazer um livro, né? Um pequeno livrinho, né? E, enfim, ficou bem divertido o meu. Eu me lembro que o meu, ela leu para a classe toda e ela achou muito engraçado até a forma como me expressei. Mas de uma muita vergonha, fiquei com muita vergonha, mas hoje eu compreendo ela, acho que ela foi bem criativa o meu, isso que ela acabou lendo. E isso é uma forma de criação, por exemplo. Né? Então a gente consegue ver essas atividades de criação até hoje. Né? Então isso surge por quê? Por conta, especialmente do boom que aconteceu lá com Paulo Freire, com os adultos. Né? Paulo Freire adultos. Né? A gente está falando das crianças em relação em relação a em relação à aprendizagem. Né? E na década seguinte, já na nossa revolução barra ditadura militar, né, com o surgimento da LDB, né, de 71, a Lei 5.692, a língua ela passa a ser um instrumento de comunicação. Então, todas as outras disciplinas que estavam... Lembra que eram duas? Elas começam a ser agrupadas em uma única só. Então, a gente passa a ter tanto comunicação e expressão, interpretação e produção de textos, gramática e literaturas dentro da disciplina de língua portuguesa. Então, por isso que a língua passou a ser um instrumento de comunicação, e aí, com isso, se há a necessidade de padronizar o ensino. Até porque a própria LDB, nessa época, ela não tinha muito... A LDB de 70, tanto de 61 quanto a de 72, com a atualização em 82, tanto a de 61 quanto a de 71, com a atualização de 82, elas não tinham muito compromisso com a padronização de componentes curriculares. Né? Isso só foi pensado já na década de 90, lá na nossa atual LDB. Então, havia muito essa discrepância de que se aprendia muito numa escola, muito numa região e pouco numa outra. Né? Então, como é que funciona então a língua como instrumento de comunicação? Que foi essa grande mudança que existe até hoje, né? Já está fazendo 50 anos essa mudança, né? Então, a língua, ela precisa desenvolver e aperfeiçoar os comportamentos como emissor, né, de quem está falando, e receptor, né, quem está ouvindo, de mensagens por meio de códigos verbais e não verbais, né? O que são as mensagens? Mensagens é a mensagem, é o conteúdo do que se fala, né? E códigos verbais são aquilo que se torna palavras, né? Já os códigos não verbais são os símbolos, né? Que não se transformam em palavras, mas que só de você olhar você já sabe que tem um significado completo. Um exemplo desses códigos não verbais por exemplo, semáforo de trânsito. Então, quando você vê lá que está o sinal vermelho, não tem uma palavra ali, né? Tem só uma luz vermelha, né, no aparelho que tem 3 luzes, né? 2 apagadas e uma acesa, geralmente. Né? Então, aí, com a luz vermelha, quer dizer que você tem que parar. Isso é um código não verbal, tá bom? A abordagem enunciativo-discursiva, né? O texto como uma unidade de trabalho. Então, já na década de 80, lá, em 84, o Geraldo ele repensou o conceito de ensino, né? Por quê? Porque eles viam que o próprio ensino da língua é algo que não podia ficar estático por muito tempo, né? A língua ela sofre mutações de tempos em tempos, né? Um exemplo que o pessoal está discutindo muito do pronome neutro e tal, porque é errado, blá blá blá. É acabar com a língua? Não, não é acabar com a língua. Isso é um exemplo que eu estou falando para vocês. Por quê? Vamos pegar a palavra você. Né? A própria palavra você, ela sofreu mutações muito grandes ao longo de 5 séculos. Né? Você vem do pronome não, da expressão vossa mercê. Né? E de tanto falar e pegar pessoas que não falam português, misturar e de você acabar escutando as outras pessoas falando, você vai sendo adaptado. Então começou vossa mercê, depois vossa mercê, e assim, você hoje está só VC, né? E a gente serve VC de tanto utilizar o internet case, né?
Então, a gente chegou na palavra atual que é aceita, que é você. Né? E você significa vossa mercê. Então, por isso que a língua ele é um instrumento vivo. Né? Então, era necessário repensar, sim, o conceito de ensino, até porque, como um conceito vivo, eu preciso dar andamento ao seu desenvolvimento ao longo do tempo. Então, isso é um exemplo da questão do pronome neutro, por conta das pessoas trans. As pessoas reclamam demais, que está acabando com a língua. Não, nada acaba com a língua. A língua, naturalmente, ela sofre mutações, porque ela não pode, senão, já falar aquela coisa bem chata de se falar bem de norma culta e tudo mais. Né? E a gente tem as nossas características, que vão ser imprimidas especialmente na linguagem. Né? Então, o texto passa a ser contextualizado como uma unidade de trabalho, ou seja, quando eu pego um texto para trabalhar, eu consigo pegar diversos elementos ali. Naquele texto eu consigo trabalhar a questão da comunicação e expressão. O que é comunicação e expressão, né? Vamos analisar, né? Comunicação e expressão é as formas que você utiliza para transmitir mensagens, né? Então, ela se difere relacionado à interpretação e produção de textos, porque ela é uma forma de você ver como se comportar em questão de mensagens, de linguagens, como se comportar em comunicações, sejam elas bilaterais, unilaterais ou até plurilaterais. Tá? Então, isso é comunicação e expressão. É você aprender, por exemplo, a fazer uma carta, né? Propriamente dito. Mas tem outras coisas que vocês fazem também com comunicação e expressão. Então, o texto ele passa a ser contextualizado como unidade de trabalho porque você pode tratar isso como uma forma de criar uma mensagem, de produzir uma nova mensagem, ou até mesmo interpretar aquela mensagem, que já na interpretação e produção de textos, a questão da gramática, de sintaxe correta, se eu consigo utilizar aquela regra ou não, né? E da própria questão da literatura, que tipo de texto que eu estou produzindo, que tipo de texto eu estou lendo, né? Qual é a forma, qual é a linguagem literária que eu vou utilizar ali, né? E com isso a gente chega ao que chamamos de práticas de leitura e produção. Então hoje, quando você vai entrar com um livro com uma criança para ela ler, tem todo motivo para ser. Hoje a gente consegue entender, muita gente fala, mas eu odiava português no ensino médio, porque eu tinha que ler aqueles livros chatos de Machado de Assis, do Joaquim, esqueci o nome dele lá, Sebastião Joaquim, sei lá das quantas, não sei o que mais, aqueles livros grandes, né? Por que se ler aqueles livros, né? Aqueles livros se leem por 3 motivos. O primeiro deles é para você decorar como que é o formato ortográfico e o formato sintático das palavras, né? E como é que é esse formato sintático? É a função que a palavra assume dentro de uma frase, né? Então, ali você vê como você grava a forma como você escreve determinadas palavras, né? E ali você acaba entendendo o sentido e tudo mais. Tanto você ler aquela palavra, você vê pela primeira vez, algumas vezes, quer queira ou não, você acaba gravando a forma como você escreve, né? E a questão da sintática, para poder ver qual é o sentido, como eu posso explicar aquilo numa frase, né? Como é que eu sei se aquela frase, aquela palavra tem aquele significado? Então, você grava o significado dela através da sintaxe, né? O segundo item, motivo para você ler, é que porque você precisa entender de expressão e comunicação e também de ver qual é o formato de texto que é realizado em cada uma das eras literárias, né? As crianças pequenas, elas ficam presas a alguma era literária só atual, que é a literatura moderna. Né? Para quem não sabe, nós estamos no movimento modernista, né? O pessoal fala muito, é pós-modernista. Não, é movimento modernista. Cada uma das eras, elas só mudam de nome quando acontece algo para acontecer, né? Ou é publicado algum tipo de livro, tem algum movimento específico. Então, o último grande movimento cultural e artístico e literário brasileiro é o movimento modernista. Então, por isso nós estamos na era modernista, tá? Então, você vê como é que é feita a questão, você compara como é que foi feita a interpretação e a produção daqueles textos em diferentes épocas, em diferentes
momentos culturais. E o terceiro item é também muito relacionado a isso que eu falei, mas ele é mais específico. Ele também você entender qual é o momento histórico, como a gente vê o mundo naquela perspectiva, né? Para quem não sabe, nossa primeira produção literária no Brasil, que ali chamamos de literatura quinhentista, é a Carta do Pero Vaz de Caminha. É o primeiro livro, é a primeira obra, a primeira obra literária brasileira é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, ele é uma literatura que é descritiva, que ele relata o que ele está vendo numa terra totalmente nova, né? Onde ele vai relatar não só como é o aspecto da natureza, né, em si, das matas, como das águas, da beleza natural dos animais, mas também dos povos que aqui viviam. Então, aquilo lá mostra como que era a visão de um português lá no final do século 1500, já é no século XV, né? É século XV, né? Para quem não sabe, 1501 já é século XVI, né? 1501 já é século XVI, né? Em 1500 o século é XV ainda. Então, é a visão que ele traz do mundo naquela época para poder responder algumas questões que ele estava visualizando para transmitir para outras pessoas. Então, hoje, se eu pegar um livro do Gregório de Matos, né, que é chamado que é a Boca do Inferno, né, é a alcunha dele, lá na literatura barroca, você vai ver assim, nossa, a Turma da Mônica é mais erótica. Né? E ele fazia textos assim de cunho mais erótico. A ideia era afrontar a igreja e a sociedade em geral naquele momento. Né? A gente vai ver isso mais afrontoso com essa de Queiroz, né? E não é nem brasileiro essa de Queiroz, né? Mas você vai ver um pouco mais com essa de Queiroz, com o próprio Machado de Assis. Né? E para a interpretação dessa linguagem, essas práticas de leitura e de produção de textos, a gente vai falar sobre um cara que eu odeio do fundo do meu coração, especialmente o livro Estética da Criação Verbal. Odeio, né, esse homem, mas ele é muito importante. É um russo chamado Mikhail Bakhtin, né, o Bakhtin. Né? Então, o Mikhail Bakhtin diz que o funcionamento do texto, seu contexto de produção, ele precisa estar dentro dos parâmetros, né? Não, ele não falou isso, dos parâmetros, né? Mas ele tem que estar dentro do que a gente vai aprender na língua materna, né? No caso aqui, para a gente, são através dos PCNs, né, que apareceu primeiro, que foi logo depois da LDB de 96, né, de língua portuguesa, porque a gente tem que entender o funcionamento do texto, né? E o seu contexto de produção. Por que a gente está aprendendo aquilo, né? Porque tudo aquilo que a gente vai criar de texto, até mesmo o trabalho que vocês vão fazer em grupo, mesmo que tenha lá pré-determinado, você precisa ter um motivo para fazer aquilo. Por que vocês estão fazendo um texto sobre a gestão de estágio, por exemplo, né? Ah, é porque se não fizer, não passo? Não, não necessariamente. A ideia de produzir aquele texto é óbvio. A primeira coisa que você vai pensar é isso, porque se não fizer, não passa. Mas a ideia que criou esse texto para vocês fazerem, qual a ideia que a pessoa teve? O que essas pessoas querem que você entenda daqueles textos, trazendo para o seu dia a dia. Né? Então, por isso que a gente precisa entender o funcionamento desse texto, né? E por que existe a necessidade de realizar aquilo, qual é o entendimento que nós temos para poder realizar aquela produção, o que eu preciso levar em consideração para produzi-las, né? Então, a primeira coisa que aparece no nossa educação é justamente nas PCNs, né? Nos PCNs, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, que vai dar mais ou menos uma dica de que você deveria aprender, né? Hoje nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que ela determina o mínimo que você precisa aprender em qualquer uma das disciplinas, inclusive língua portuguesa. Né? A abordagem enunciativa discursiva, ela preconiza as interações entre a linguagem e o sujeito em uma relação de trocas sociais por meio da ação humana. Por quê? Porque desde que a gente precisa se comunicar. A gente fala de alguma forma. Veja bem quem tem gato. Né? O seu gato vai mia para você, tem diferentes miados. Mesmo que você não fale a língua dele, ele não fale a sua língua, você compreende pela formato do miado dele como você vai, o que você precisa ter atenção.
Você pode até não entender o texto de modo completo, mas você já tem uma certa direção de como interpretar isso. Então, a abordagem enunciativa discursiva, ela vai priorizar justamente isso. O que a gente vai sempre dizer, e também na questão do bate e rebate, na verdade, de troca de informações. Eu falo, você fala, e essa troca de informações acaba criando um contexto inteiro, né, trazendo um entendimento maior. Né? E para o ensino da língua portuguesa, se pauta no desenvolvimento de habilidades e um trabalho de textos usuais, ou seja, textos que a gente utiliza no dia a dia. Antigamente, lembra que eu falei agora há pouco da fábula do Esopo? Né? Então, da fábula do Esopo, eu vou utilizar, minha mãe aprendia lá. Eu utilizaria aquela fábula no primeiro ano do ensino médio, pra vocês terem uma ideia. Ela aprendia lá entre a primeira e a quinta série. Mas eu utilizaria aquele texto no primeiro ano do ensino médio. Por quê? Por conta da própria linguagem do texto, a não ser que ele sofresse algum tipo de adaptação, para que a criança pudesse entender muito bem o que está escrito ali e também compreender qual é a situação da questão da brincadeira da bola. Né? Para, grosso modo, eu vou contar essa história do Esopo, porque eu acho bem interessante. Era uma menina, ela estava muito triste, ela era muito triste. Só que ela viu de longe um grupo de crianças que eles estavam muito felizes, né? E ela era pobre, e as crianças estavam muito bem vestidas porque elas estavam na escola, e a criança do lado de fora. Que ela reparou que traz aquela felicidade para aquelas crianças estar lá da escola, né? Ela reparou que era uma bola, né? Que eles brincavam para lá e para cá, como se fosse uma queimada, assim, né? Pega-bola, né? Tipo vôlei, enfim, que seja. E ela viu que as crianças, quando pegavam a bola, elas ficavam muito felizes. Quando não pegava, ficavam mais felizes ainda. Nisso a bola voou perto dela e ela viu naquela oportunidade de pegar a bola as chances da felicidade, porque se ela estava infeliz, as crianças lá estavam felizes, o que ela fez? Ela pegou a bola, correu para casa. Só que nisso ela começa a brincar com a bola, né? Só que ela brinca sozinha, batendo com a bola na parede. E ela não vê a felicidade, né? Então, e ela não compreendeu que a felicidade, necessariamente, não estava naquela questão física da bola, mas estava naquela interação entre os amigos, que é algo que ela não tinha, né? Então, esse tipo de texto, apesar de ser muito bonito, assim, dá para trabalhar com no ensino fundamental, tanto nos anos finais, ele não dá para trabalhar no ensino fundamental nos anos finais, não. Porque a gente precisa de alguns outros contextos vivenciados pelos alunos para poder entender que a felicidade está muito além daquela bola, né? Isso eu consigo falar, vocês podem ter entendimento de que é isso mesmo, porque a gente tem capital cultural, né? Então, quando você não tem capital cultural, aquilo ali fica meio perdido. Eu mesmo só fui aprender aquele texto com 20 e poucos anos. Né? Depois, quando eu reli aquele livro de programa de admissão, nossa, eu não consigo lembrar que eu perdi aquele livro da minha mãe. Então, aquele livro de programa de admissão, e quando eu fui tentar, de fato, compreender aquele texto, né? E eu fiquei muito. Aí eu entendi que era muito mais denso do que eu imaginava. Então, isso eu preciso de elementos para poder compreender. Por isso que, lá para Bakhtin, até mesmo na questão do texto, eu preciso também usar textos no quais eu vou ter familiaridade. Quando você pega um livro de ensino fundamental nos finais, você vai ver várias crônicas, vários contos que são textos pequenos, charges, que mais que tem? Notícias de jornal, de revistas, por quê? Porque são os textos mais comuns que estão aos nossos redores, né? A questão da crônica, até porque ela traz a questão do relato de um bem-humorado de um dia a dia, de um cotidiano, né? Já o conto, por ser um texto grande, mas não muito grande, que a criança consegue compreender, né? Então, por isso que, para poder ensinar a língua portuguesa, eu não posso simplesmente pegar um livro qualquer. Eu tenho que fazer uma curadoria e escolher um texto que seja mais agradável para eles, né? Para poder ensinar. Por isso que hoje a gente utiliza, inclusive, os quadrinhos. Tá? A Neide falou que é uma história bonita. É bem interessante essa história. Ela é uma fábula, né? Se tem um nome, que tem uma moral da história, né? Ela tem moral da história, se é o nome do tipo de texto, mas é uma fábula. Mas tem um nome específico.
o ensino da língua portuguesa na educação básica brasileira. Né? Então, o ensino da língua portuguesa, a primeira coisa que nós vemos é a questão da prática de linguagem, né? Porque as práticas da linguagem, ela vem através da leitura e produção de textos orais e escritos, né? Por quê, né? Porque a linguagem, o nome linguagem diz como é a forma como nós interpretamos regionalmente, de modo micro, uma sociedade pautada pela língua. Por que linguagem? Né? Porque a gente usa vários tipos de linguagem para poder realizar textos. A gente pode usar uma linguagem mais norma culta, aquela coisa bem padrão, assim, aquela coisa de livro, né? De livro acadêmico. A gente pode usar uma linguagem mais coloquial, que é, por exemplo, como eu falo com vocês, uma linguagem mais coloquial, buscando um pouco mais de contextualização, ou ainda uma linguagem extremamente familiar. A familiar é aquela que eu me permite falar errado, ou apenas falar sem completar sentenças, porque existe todo um contexto de entendimento entre o emissor e o receptor. Então, por isso que a gente pratica essas linguagens, né? Através das leituras e produção de textos, né? Então, os gêneros do discurso são as unidades de ensino, né? Porque a cada tipo de discurso, cada tipo de texto, ele tem um gênero, né? É um gênero que noticioso, um gênero de crônicas, ele é um gênero, é uma charge. Então, por isso que cada tipo de gênero é um tipo de unidade de ensino. E o texto sempre vai ser o objeto de ensino. Isso, inclusive, com os anos iniciais do ensino fundamental. A diferença, que é o que descola bastante disso, é a questão da alfabetização. A alfabetização ela é completamente separada de língua portuguesa. Acredite, ela é completamente. Tem, só que ela é completamente descolada. Tanto que, efetivamente, língua portuguesa as crianças vão ver mais para frente, depois de estarem, de fato, alfabetizadas. Né? Porque o entendimento de aprendizagem de língua portuguesa está muito, assim, intimamente ligado à questão de gramática. E isso é algo que ela vai aprender depois. A multimodalidade. Então, ela consiste no ensino e na aprendizagem da leitura e da escrita, levando em conta, atualmente, uma variedade de modos de comunicação existentes. Então, a gente toma essas linguagens múltiplas como objeto de discussão, contribuindo para uma recepção muito mais crítica e consciente. A língua portuguesa, ela tem a vantagem de ela estar premiada por todas as disciplinas. Então, ela não vem simplesmente apenas, a gente não aprende só a língua portuguesa em português. Eu já ouvi uma professora de história que disse que eu não tenho que ensinar a língua portuguesa para os meus alunos. Lógico que tem que ensinar. Como é que você vai ensinar história sem ler? Né? É óbvio que você tem que ensinar. É claro que você não vai ter os elementos necessários para poder ensinar várias coisas, mas é obrigatório você compreender o mínimo, justamente para que você consiga orientar seu aluno. Né? Se ele for ler uma passagem de uma revolta popular. Ele lê de uma forma, só que ele está compreendendo errado. É interpretação de texto. De fato, não é história. Não é história. É interpretação de texto. Você não vai orientá-lo para poder ele consiga compreender melhor aquela revolução, aquela revolta popular? É óbvio que você vai. Da mesma forma que um professor de matemática vai fazer exatamente a mesma coisa. Se o aluno está conseguindo compreender o problema matemático, fica por isso mesmo, porque eu não sou professor de português? Não. Você vai lá e vai orientar. Não, olha, vamos compreender o texto. Então, isso mostra a multimodalidade da língua portuguesa. Só que essa multimodalidade também está ligada às formas de como aprendemos a nossa língua. Né? É que eu não tenho um produto aqui. Deixa eu ver. Não tenho um produto aqui, mas eu tenho algumas coisas que a gente pode aqui brincar. Deixa eu ver. Não, tem que ser por símbolos, né? Vamos ver. Deixa eu ver.
ver. Ah, não tem aqui. Mas olha só, vou dar um exemplo aqui. Eu vou apagar. Vou. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse cartão. Me respondam. De que banco é? Quem vocês acham que é o banco desse cartão? Quem vocês acham? Hum? É que não tem aqui. É Tá aqui Nubank, fácil. Lucas? É Nubank. Eu ia pegar um do Banco do Brasil, mas não tinha aqui. Não está aqui próximo da minha mão. É o Nubank. Então, se eu pegar um cartão amarelo e um cartão, apesar que o meu não é amarelo do Banco do Brasil, né? Mas se eu pegar um cartão amarelo e pegar um cartão roxo, eu vou saber ler que aquele banco do roxo é o Nubank, né? Eu vou saber por conta da cor dele que é do Nubank. Então, a língua portuguesa tem a vantagem de poder não apenas utilizar, não só a língua portuguesa, todas as outras línguas têm a vantagem de que a gente consegue ler muito além das palavras. A gente consegue utilizar, inclusive, se eu pegar um pacote de salgadinhos, deixar aqui um baconzitos, Baconzitos? Não, Fandangos e um Doritos, e apagar o nome deles, colocar uma faixa, o aluno consegue, a criança, ela consegue, não só a criança, vocês também conseguem diferenciar que um é o Fandangos e o outro é o Doritos. Por quê? Por conta da própria imagem. Então, a língua por si só, ela é multimodal. Da mesma forma que eu preciso decodificar o texto né, o símbolo, que são as letras e as palavras, que é o conjunto de símbolos, a mesma forma eu consigo fazer essa decodificação de informação através de imagens pictográficas, como eu usei o exemplo, por exemplo, do semáforo. Um sinal de trânsito também é isso, né? Deixa eu ver que mais. Quando vocês veem lá o sinal verdinho, né? É verdinho, deixa eu ver com o telefone, né? No meio, em branco, eu já sei que eu estou falando do WhatsApp, né? Se eu vejo aquele símbolo meio vermelhado, meio alaranjado, como se fosse uma câmera fotográfica, eu sei que é o Instagram. Então, isso é a multimodalidade, né? Da mesma forma que eu consigo utilizar diversos meios para poder compreender aquilo, eu posso utilizar diversas formas de leitura da própria língua, né? Então, as práticas de linguagem contemporâneas desenvolvem novos gêneros, textos mais multimediáticos e novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir. Um exemplo clássico disso é a própria questão do texto jornalístico. Quem é da minha época, assim, tipo a Érica, a Laura, a Adriana, né? Que nós somos um pouquinho mais velhinhos, a gente sabe que quando a gente pega um texto jornalístico, o que a gente imagina? Um monte de. São palavras, né? É literalmente uma descrição, né? Do que foi acontecendo, e uma vez ou outra com uma foto ilustrando, uma, duas fotos, dependendo da relevância da matéria. Hoje não é mais assim, né? Hoje a gente consegue visualizar esse texto jornalístico na internet. Como, né? Ele vai trazer vídeo, ele pode trazer um podcast com pessoas debatendo sobre o assunto, o áudio do que aconteceu. Então, tudo isso converge também com aquele texto que está lá ali escrito. E muitas vezes, dentro do texto, tem os links onde a gente vai aprofundar ou até mesmo diversificar conhecimento sobre alguma coisa. Só que isso acontece apenas no texto jornalístico? Claro que não. Esse é o melhor exemplo para poder utilizar com vocês, para vocês terem uma noção como isso também influencia a mudança da multimodalidade, né? Hoje a gente consegue ver pela própria Wikipédia, né? Que é uma enciclopédia que o pessoal fala
que não tem relevância, ela tem sim muita relevância, ela pode, inclusive, ser utilizada como instrumento de, de informação, é que a gente sabe que ela não é feita exclusivamente por cientistas, mas o conhecimento que as pessoas têm, elas também são consideráveis, e elas possuem lá até mesmo créditos, citações e muitas vezes até fontes daquilo que está sendo falado, relacionado a notícias, com hiperlinks. E quando você vai pegar um texto, ler um texto na Wikipédia, muitas vezes tem os links para outros assuntos que estão referindo ali dentro, ou pessoas, lugares, enfim, para você aprofundar mais. Então, isso chama-se multimodalidade. Da mesma forma que, quando eu falo, por exemplo, do Gramsci, né, que eu falei com vocês algumas semanas atrás, para vocês, não falei do Gramsci, não, com vocês na semana passada, mas eu falei para vocês na semana passada, lá em Pedagogia em Espaços Não Escolares, que eu falei lá tanto do Google Arts and Culture e do Daily Art, os dois é multimodalidade, porque eu consigo visualizar coisas que estão escritas ou que são explicadas por outras pessoas, né? É um novo conceito de leitura de mundo, né? Então é possível acessar conteúdos variados de diferentes mídias, né? E produzir, publicar fotos, vídeos diversos, podcasts, infográficos, enciclopédias colaborativas, que é a Wikipédia, revistas e livros digitais, entre outras coisas, né? Então, o texto, ele sofreu uma mudança que ele não está mais na questão do papel, ele transcendeu o papel, né? E, além disso, a gente tem um microcomputador em nossas mãos, que é o próprio celular, né? Então, daí a gente já entende um pouco dessa questão dessa necessidade da multimodalidade. A Rosineide falou aqui e a gente também. Entendeu bem. Mas é para vocês terem uma ideia. Quando eu pego um cartão roxo, já tenho uma ideia que é o Nubank, porque nenhum outro banco tem cartão roxo. Né? Se eu pego um cartão. Não, cartão cinza tem vários. Não sei, deixa eu ver. Se eu pegar um cartão. Ai, não sei o que tem nos outros bancos. Eu só tenho no Banco do Brasil e no Nubank, então não sei. Compreensão de textos. Compreensão e produção de textos, que faz parte, óbvio, da aprendizagem de língua portuguesa, né? Os campos de atuação da interpretação e produção de textos, para a gente compreender, é que essas atuações, eles orientam as seleções de gêneros, práticas, atividades e procedimentos em cada um deles. Por quê? Porque eu posso produzir diversos tipos de textos, né? Então, eu preciso saber qual é a atuação, o campo de atuação do texto no qual eu vou produzir, né? Ou que eu vou orientar o meu aluno a produzir. Então, as fronteiras entre todas elas são bem tênues, tanto que é difícil hoje falar que uma é uma conta, hoje é crônica, você vê muito parecido crônica com conto, né? Mas tem uma diferença entre um e outro, né? A crônica vai ter uma visão um pouco mais humorística, cotidiana. O conto, ele pode até ser humorístico, mas ele não vai relatar tanto o cotidiano. Ele vai trazer uma história apenas simples, né? E geralmente em terceira pessoa. Já a crônica você pode usar muito o elemento da primeira pessoa, né? E são diferentes recortes que são possíveis quando se pensam em campos, né? A gente pode mudar muita coisa, né? Quais são os campos de atuação nessas produções de textos, né? Primeira, a gente pode dizer da vida cotidiana. A gente usa, eu mesmo adoro, cadê esse primeiro? Não sei onde que eu enfiei, mas tá aqui. Que eu vi agora há pouco. A primeira é isso aqui, ó, do cotidiano. A agenda, né? Porque a vida cotidiana, quando você põe alguma coisa aqui, você está produzindo um texto, está colocando algum tipo de informação que pode ser inteligível para outras pessoas, mas vai ser muito entendível para vocês, né? Então, se alguém pegar minha agenda, vai ver um monte de coisa escrita, vai, nossa, esse aqui gosta de escrever, e às vezes são só pequenas informações para me relembrar, né? Então, isso não necessariamente não é obrigatório para que todo mundo saiba, né?
Outro formato de vida cotidiana, de campo de atuação de produção de texto, são as listas. Listas de supermercado, listas de lugares que eu quero visitar, lista de coisas que eu quero, fazer durante o dia. Então, as listas que nós fazemos, ele tem um campo de atuação da vida cotidiana. E, por último, que a gente pode citar aqui, os bilhetes. Então, quando você deixa um bilhete, vou deixar um bilhetinho. Quando você deixa um bilhete, ele também uma produção de texto. E as crianças aprendem a fazer isso. Aprendem a fazer bilhete. Porque é uma das melhores formas de elas entenderem como funciona a transmissão de conhecimento por via escrita. Né? Então, ela também relata uma ação da vida cotidiana, porque o bilhete é apenas uma informação curta para relembrar. Eu mesmo vivo cheio de... Eu estou aqui, cheio de bilhetes. Bilhetes. Isso aqui tudo é bilhete, que eu vou anotando coisas. Então... E é ótimo, adoro. Se você olhar aqui, o que mais tem, tem bilhete aqui, aqui lá, tem aqui. São os amarelos, bilhete, tá aqui, Tem bilhete dentro da agenda. A minha já foi uma vergonha, gente. Isso aqui é bilhete. Tem mais um aqui. Onde eu vir aqui tem bilhete. Tem dias que eu tenho vontade de tocar fogo aqui. É tanto papel que eu disse assim, gente, como é que eu produzo tanto bilhete? Mas eu produzo. Né? Inclusive, Elide, já falei, viu? O desafio nota máxima, não. Esqueci o nome. O bilhete estava aqui que eu li, que eu escrevi para te falar. Mas é muito engraçado. Isso que é muito engraçado. Bilhete. Cadê? Depois eu vejo. Não sei onde que tá, mas era sobre as perguntas norteadoras do Cidadão do Trabalho. Eles vão postar, já pedi para verificarem isso, tá? Eu tinha visto assim, não posso esquecer de avisar. Então, isso é da vida cotidiana. Então, esses agendas, listas, bilhetes, eles reproduzem. São pequenos textos que às vezes ninguém vai entender, mas que você vai pegar, isso aqui já entendi, isso aqui é para fazer tal coisa. Então, isso é um formato também de produção de textos, que as crianças elas também vão aprender. A gente vai ter o artístico literário, né? Como é que funciona o artístico literário? Através das lendas, mitos, fábulas, contos e crônicas, né? As lendas são histórias assim, né? Mitos não é o Bolsonaro, tá? Mitos são geralmente são histórias muito antigas, né? Elas são parecidas com lendas, né? A diferença é que geralmente os mitos são relacionados a deuses criadores, né? Deuses com poderes fantásticos, diferente das lendas. As lendas são, apesar de serem seres fantásticos, eles não estão ligados a nenhuma entidade suprema, vamos dizer. Ela é mais voltada para a natureza. As fábulas são contos de fadas, né? Os contos é uma história pequena, geralmente sem muito rebuscado, né? É uma única história com poucas personagens, e as crônicas é aquela do dia a dia. Eu posso fazer uma crônica num bilhete. O que ela é? Artístico literário ou vida cotidiana? Pensem aí, depois me digam. Além disso, campo de atuação, né? Vida pública. Vida pública são coisas que eu mais gosto. Lembrei até da Elide. Vocês são fascistas. Vamos acabar com... Tô brincando. Então, são os abaixo-assinados, né? Porque a vida pública é como você vai produzir textos para a sociedade no qual você convive. Não são textos, não são nem artísticos nem literários. É como se fosse um grande bilhete. Vamos juntar em forma de documento, né? E tudo mais. Então, você vai ver isso em abaixo-assinados, em cartas de reclamação. Eu mesmo uso... Olha, o Twitter pode ser dito como um bilhete, né? Porque vai até 256 caracteres, né? Só que o que eu faço de reclamação no Twitter, né, Laura? Não sei se a Laura está me acompanhando lá no Twitter. Eu mesmo ponho um monte de coisa lá de reclamação. Eu reclamo todo dia de alguma coisa. Né? Então, é uma vida pública. É um bilhete, que é uma vida cotidiana na vida pública.
E além disso, os regulamentos. Então, quando a gente está convivendo em sociedade, a gente tem os regulamentos, tá? Por exemplo, o regulamento da universidade. Ele é um tipo de documento que você necessariamente não vai produzir, mas precisa interpretar. E ela é para poder a gente conviver harmonicamente em determinado espaço. Então, pode ser regulamento de prédio, de condomínio, né? Regulamento de clube, regulamento da faculdade, regulamento do trabalho, né? Que geralmente eles têm aqueles combinados, até mesmo os combinados que você produz com os alunos, ele reflete não vida cotidiana, ele reflete vida pública. Né? Práticas de estudo e pesquisa. Então, os campos de atuação, a gente vai trazer os quadros, os gráficos, as tabelas infográficas e os diagramas. Então, necessariamente, eu não vou usar a linguagem escrita, eu vou usar muito mais a linguagem gráfica, de imagens. Mas é também uma produção de texto, porque se eu pego que a gente está com uma crescente de mortes pelo Covid, se eu pegar um gráfico da Covid, de mortes pela Covid, eu consigo interpretar que está crescendo, não é isso? Que subiu, depois desceu, estabilizou, subiu, estabilizou, desceu, e agora está voltando. Então, e se eu colocar datas, por exemplo, eu consigo comparar que faz mais de 15 dias que teve o carnaval, que o pessoal foi para o oba-oba, né? Então, isso é para mostrar para vocês que ali, apesar de ser uma figura, é multimodal e eu consigo interpretar aquilo de outra forma. Né? E ler aquilo lá, decodificar aquilo. Então, a proposta a organização proposta para o ensino fundamental, para essas produções de textos, a gente vai se apoiar em 3 itens, né? Na oralidade, na análise linguística e na leitura e na escrita. Né? Primeiro, a oralidade. É óbvio, a questão do uso da língua oral, né? Do que a gente fala. Né? Por quê? Porque lembra das lendas, mitos, né? Até mesmo a crônica, quando você relata algo bem engraçado sobre o seu dia a dia, mesmo você não escrevendo, você está usando a linguagem oral e está deixando referências, né? Artístico literário, né? Então, quando você fala sobre o regulamento, isso aqui pode fazer isso, aquilo, está usando, na oralidade, um campo de atuação da vida pública. Então, a proposta é justamente saber utilizar isso para poder fazer interpretação e produção, né? Porque a produção não é necessariamente escrita, não, viu? Eu posso produzir falando, né? A análise linguística, ela vai estar ligada tanto à alfabetização quanto ao funcionamento da língua. Eu preciso fazer uma ressalva nessa análise linguística. Linguisticamente falando, a frase nós fomos lá está errada ou está certa? Linguisticamente falando. Nós fomos lá. Nós vai para cima, nós vai subir para cima. Está certo ou está errada, linguisticamente falando? Linguisticamente falando. O que vocês acham? Errado? Eu acho que está certo. Eu gostei da Andréia, eu sou assim, ponto, Andréia. Olha, a Andréia falou que está errado, a Claudinha falou que está errado. Eu acho que está certo. Então tá. Só a Emanuela falou que está certo. E está certo. Está certo. Porque linguisticamente, a linguística, apesar da linguística ser irmã, gêmea, univitelina da língua propriamente dita, ela aceita todo tipo de comunicação. O importante, linguisticamente falando, por isso que eu falei, linguisticamente, o importante é que você não tenha ruídos de comunicação. O que são os ruídos de comunicação? É quando você fala algo e você não se fez compreender. E isso é um ruído. Por mais, por exemplo, a Marisa falou uma coisa que é verdade, já vai subir, já é para cima, né? A gente chama isso de... esqueci, veio na cabeça dele. A gente chama isso de prolixidade, não. Esqueci o nome, tem uma palavra, eu vou lembrar.
Subir para cima. Pleonasmos, são pleonasmos. Os pleonasmos justamente a variante da prolixidade. O pleonasmo é quando você fala duas vezes a mesma coisa sem necessidade. Se você vai subir, é óbvio, você vai subir para cima, a ação é apenas subir, né? Então, é igual a Renata colocou, pleonasmo, né? A Claudina falou, entra para dentro. Exato, entrar já é para algum lugar, né? Então não precisa desse complemento, né? Entre, já tem um sentido completo. Então, isso chama-se pleonasmo, né? Só que, linguisticamente falando, por mais que haja essa duplicidade de informações, está certo. Porque o importante é o entendimento global da informação. Por quê? Porque vocês vão pegar muitos, a Marinilza com certeza já pegou, a Viviane, quem mais? A Neide, que também está na escolinha. Quem estiver na escolinha vai falar, eu trouxe, né? Nós fomos, nós foi. Quem mais que a criança fala? Eu lembro que meu afilhado falava muita coisa errada, eu achava o máximo. Mas o eu trouxe, eu lembro que é o mais clássico. Por quê? Porque ele está conjugando o verbo de forma correta, só que para aquele verbo não é dessa forma, não é daquela forma, né? Tem um exemplo, tem um modo especial para reflexionar aquele verbo. Então, então vocês vão pegar muito essa questão da análise linguística, que vai permear a alfabetização. E é aí que entra a parte de língua portuguesa, para normatizar. Isso é muito importante para vocês gravarem. Eu já havia falado para vocês que, quando eu fui fazer pedagogia, eu fiz porque eu fui lecionar no ensino médio, eu tinha um aluno que não era alfabetizado, ele só reproduzia os desenhos das palavras, né? Apenas isso. Por quê? Porque eu aprendi a normatizar com a língua portuguesa, né? Então, a língua portuguesa a gente normatiza, a gente não alfabetiza. É diferente. Isso é muito importante vocês lembrarem. Língua portuguesa a gente normatiza, a gente vai mostrar como se fala a palavra corretamente, como se escreve, como flexiona os verbos, como se utiliza sintaticamente as palavras. Então, isso tudo é feito para a língua portuguesa. Então, na análise linguística, por isso que tem alfabetização e 2, funcionamento da língua. Porque a primeira coisa que você vai fazer é, óbvio, a alfabetização. E a alfabetização se alfabetiza a criança com todas as palavras da língua portuguesa, todos os formatos de frase? Claro que não. É óbvio. Nem 1% disso. Nós mesmos não falamos nem 1% das palavras que tem na língua portuguesa. Não, 5%. 5% a gente fala, né? Eu mesmo não conheço nem 10%, eu só conheço 10%, acho que nem 10% das palavras, todas as palavras da língua portuguesa, são muitas palavras. Então, é perfeitamente normal, na parte da alfabetização, ter essa questão da análise linguística, onde você vai ver esses erros e vai transformar em funcionamento da língua, que aí já vem, lembra que eu falei agora há pouco que a linguística é irmã gêmea, univitelina da língua, né? A diferença é que a linguística ela se permite falar errado. Não é errado falar errado. Errado é você não se comunicar. Isso é errado. Né? Já a língua não. Ela necessita que você seja padronizado para que haja uma comunicação. Né? E, por último, vai aparecer a leitura / escuta, que aí vem o letramento, né? Que é quando você faz o letramento mesmo. Você começa a compreender, você não, né? O aluno começa, de fato, a compreender como se escreve a palavra, como vou aplicar ela, quais são suas variantes e tudo mais. Dúvidas? Eu, professor, tenho dúvida. Pode perguntar, Neide. Lá na escolinha onde que eu estou, se falar errado, menina, eles matam a gente no pau. Como que faz para consertar isso, professor? Nós, professores, não podemos falar errado, né? Só que nós somos humanos, né? A gente tem que entender que
nós somos passíveis de falha, né? Mas a cobrança é grande, hein, professor? Nas escolas as cobranças são grandes. Sim, a gente tem que fazer sempre uma autorreflexão do que a gente fala. A gente tem que se policiar muito, muito. Vocês não percebem que às vezes eu como S, às vezes eu falo. Isso tudo são vícios da linguagem, né? Ainda mais com crianças. Eu, por exemplo, trabalho com crianças que são de área periférica, né? Que é aqui do lado onde eu moro, né? Apesar de eu morar aqui do lado de São Caetano, que a amiga fala, nossa, São Caetano, para mim é igual morar em Perus. Para mim é tudo igual. Para mim, que não sou de São Paulo, para mim é tudo igual. Só é diferente se eu morasse nos Jardins. Aí seria diferente. Mas para mim é tudo igual. Então, trabalhar com crianças periféricas, você vai, obviamente, pegar muitos erros de português. Até porque a criança traz isso de casa, né? Por mais... Só se for, assim, muitos pais extremamente cultos, sociólogos, blá, 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 que aí você vai pegar aquela criança que fala muito certinho, muito chatinho. Mas a língua, ela é um instrumento vivo, né? Então, por isso que a linguística fala que não é errado a gente falar errado. Não é errado. O importante é a gente se fazer entender. Só que nós, professores, vocês, futuras professoras, crianças do meu Brasil, do meu coração, vocês precisam se policiar. Porque nós somos, importante é isso, muito importante, nós somos formadores de opinião. Então, vocês escolheram uma profissão onde a vida de vocês, mesmo aquela que você faz dentro da sua casa, tem que estar muito bem guardada, porque nós somos formadores de opinião, né? E essa formação, ela implica em dizer assim, nossa, a professora falou errado, falou errado. Eu vou dar um exemplo assim muito clássico, que aconteceu comigo na faculdade de letras. A minha professora de interpretação e produção de textos, que era a Ana Rita Simone, uma fofa ela. Eu não sei nem se ela está viva ainda. Uma fofa. Faz 15 anos que eu estudei com ela. Ela falou uma frase errada. Todo mundo da classe, os alunos, começou a malhar a mulher. Eu pensei assim, mas gente, por que fazer isso, né? Eu pensei comigo, por que fazer isso? Ela é humana, né? Então, acontece. O que não pode acontecer direto. Acontece. Mas o ano todo, aliás, o semestre todo que nós tivemos a disciplina com ela, todo mundo lembrou desse fato. Eu não lembrei, porque para mim eu estava aproveitando as aulas dela que eram maravilhosas, né? E isso é o mais importante. Então, por isso que o mais importante não é o fato de você errar. Acontece, o que não pode acontecer direto. Que aí você vai ter que começar a fazer umas aulinhas de português, de pegar livros para ler, treinar com pessoas para falar direitinho e tudo mais. Mas às vezes você perdeu um erro de concordância assim, de questão de número, não tem problema. Não pode ir direto. Direto não dá. Direto aí não tem como te defender. Direto não tem como. Aí fica difícil, aí enfraquece a amizade. Tá bom, Neide? E a criança, você vai, óbvio, na alfabetização, você vai corrigindo, né? Isso eu mostro muito porque até mesmo acontece direto comigo em língua inglesa, né? Eu dou aula em língua inglesa, onde eu falo para os meus alunos, não se pegue para falar direitinho a palavra, como se fala. Se você falar a palavra como se fala em português, assim, né? Por exemplo, a palavra think, né? Não, vou pegar a palavra that, né? T-H-A-T, né? T-H-A-T, as pessoas falam muito that, né? That. E é errado, that. É errado. A gente fala that, né? Que é um som muito parecido com D, mas não é um D. É um som de T. Eu vou aceitar. Ou Tati, né? Tati, né? Tati mesmo, que é T-H-A-T. Eu vou aceitar, porque para mim o mais importante é que ele compreendeu, nesse caso, como se escreve. Né? Então ele tem a imagem gráfica da palavra. Aí para mim já ganhei. Que a questão da fala, eu falo para eles, depois a gente vai arrumando com o tempo. E dá para arrumar. Né?
Quando você já sabe como que é a estrutura da palavra, depois falar é mais fácil. Então, por isso que a gente sempre tem que se policiar. Vocês, principalmente. Principalmente. Por quê? Vocês são professores, serão professoras alfabetizadoras. E dominar a língua portuguesa, assim, tipo, mandatório. É obrigatório. Né? Porque vocês vão alfabetizar. Eu não digo para vocês saírem uma Maria Gadu, né? Fazer aquelas músicas assim, cabeça, falar aquela coisa. Não, não é isso. Mas vocês precisam dominar a língua, mesmo na questão mais contextualizada possível, dentro da sua própria realidade, mas é preciso falar direitinho. Eixos organizadores propostos para o ensino de língua portuguesa. Então, a gente tem 3 eixos, né? Primeiro a interação ativa, né? E depois os textos diversos para chegar na leitura, né? Então, uma vai levando para a outra, puxando para a terceira, tá? Então, a interação ativa, ela está muito ligada à questão do leitor, ouvinte, espectador. Por quê? Porque a interação ativa demanda a ideia de que eu e a outra pessoa estamos interagindo. Não é uma pessoa passivamente apenas escutando, ela está vivenciando aquilo que ela está escutando, aquilo que ela está lendo, aquilo que ela está assistindo. Então, ela absorve isso. Então, esse é o primeiro eixo da leitura. O segundo, dá para ter leitura ativa, interação ativa, eu vou ter os textos diversos, né? Que podem ser escritos, orais ou multissemióticos, né? Escritos, livros, orais, fala. Multissemióticos são os vídeos, são as músicas, podcasts, multissentidos, né? Pode ser até mesmo uma gravura já tem aquele sentido, né? Já você consegue captar um texto. Só basta lembrar, quem vai numa exposição de arte fica aquela cara assim, ó, né? Geralmente com vinho, né? O champanhe. Assim, né? Por quê? Porque está tentando interpretar aquele quadro, né? Ela procura elementos dentro de si para poder responder algumas questões que ela achou vendo uma obra de arte. Então, isso é um texto multissemiótico. E, por fim, a leitura, né? A leitura ela passa a ser progressiva porque, conforme você vai tendo uma interação ativa e a ter acesso a textos diversos, você vai se permitindo a fazer uma graduação, né? Uma gradação, nem graduação, gradação de dificuldades de textos. Né? Então, você vai pegar um texto mais simples, vai passar para um depois um pouco mais longo, e aí assim por diante, até chegar naquele lado do Senhor dos Anéis, né? Que é grosso que só bexiga. Ou a Guerra dos Tronos, né? Que é grosso, são vários volumes. Mais ou menos isso. Por quê? Quando a gente vai trabalhar com crianças, a gente começa a trabalhar inicialmente com histórias em quadrinhos, porque é mais gostoso. Eu comecei assim, né? Eu comecei fazendo uma história em quadrinhos, depois eu comecei a ler aquele Para Gostar de Ler, que eu lembro até hoje. Eu tenho até hoje o livro que eu mais gostei, que eu comprei depois, né? Que foi o da Na Velha na Lambreta, né? Que é um só de contos. Depois eu fui ler um texto mais complexo, que era do Coleção Vagalume, até que eu fui ler um texto biográfico, que eu considerei o primeiro livro que, de fato, eu li assim, pelo prazer de ler um livro diferenciado com outras nuances, com outras camadas, né? Que foi o livro Esmeralda, Porque Não Dancei, né? Que é também um livro autobiográfico, que eu achei o máximo. Então, é de uma ex-mulher de rua que relata a sua história desde a infância até a vida adulta. Né? E eu achei o máximo. Então, são desses de várias camadas. Então, com a interação ativa e o acesso a esses textos diversos, o gosto pela leitura, né? O prazer pela leitura, ele se torna progressivo. Né? Então, ele vai aumentando a dificuldade, porque aumenta também a necessidade de a gente aprender mais e mais e mais. Ou descobrir mais e mais e mais. O eixo de produção de textos está apoiado em 3 pontos. Primeiro, na autoria, na questão individual e também na coletiva. A autoria, por quê? Quando você vai produzir um texto, ele tem que ser um texto que traga elementos seus. Então, tem que ter um momento autoria. Óbvio, consequentemente, vai trazer contextos,
um eixo também individual, onde você busca ser compreendido através daquele texto. Né? Então, você vai criar algo seu, com elementos seus, e que você vai tentar mostrar quem é você a partir daquele texto. Né? E o terceiro, que é o coletivo, como é que entra nesse balaio? Né? Porque nós vivemos em sociedade. Então, se eu produzo um texto que fala de mim, ou de minhas aspirações, minhas necessidades, e que feito para dar vazão às minhas ideias, eu preciso fazer isso para alguém, né? Então, e até porque a gente vive em coletividade, a gente vive em sociedade. Então, por isso que o eixo também traz a questão coletiva. Né? Já o eixo da oralidade, né, que não está nesse meio desses três, ele compreende as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral, com ou sem contato face a face. Né? Como é que é esse contato sem face a face? Pelo WhatsApp. Né? Mando lá um áudio. Fulano, né, igual que eu mandei para Marineuza. Né? Eu adorei aquele áudio. Por que você está vendo aquele texto? Não é para mim, não. Então, isso que não é face a face, não estou vendo a pessoa. Mas pode ser também face a face. O eixo da análise linguística ou semiótica, e semiótica, pode ser também. Então, na análise linguística, lembra que eu falei para vocês da análise linguística que o importante é você se fazer comunicar. Né? Só que a semiótica também fala que é você se comunicar, mas aí sim, aí já vem a questão de que você precisa usar a norma culta para que todo mundo consiga ter acesso àquilo que você está falando. Então, os procedimentos e estratégias metacognitivas de análise e avaliação consciente durante os processos de leitura e de produção de textos são elementos que vão fazer parte dessa produção que você vai fazer. Então, você precisa ter uma ideia do que você está fazendo e para quem você está fazendo. E o que você espera que seja aquele texto, né? Com isso, existe a necessidade da observância às formas de composição dos textos, né? Então, para contar meu dia a dia, eu não vou fazer um texto jornalístico, né? Eu posso fazer uma crônica, né? Determinadas pelos gêneros, pela situação e de produção. Lembra lá eu não vou fazer, para deixar um bilhete, eu não vou fazer um infográfico, né? Não, vou fazer um bilhete, né? Vou deixar uma informaçãozinha, né? Eu quero fazer minha crônica do dia a dia, então eu não vou fazer com forma não vou colocar numa lista, né? Afinal de contas, eu quero que as pessoas leiam, né? E isso necessita da reflexão que se refere aos estilos adotados nos textos com forte impacto, nos sentidos, nos efeitos de sentido. Ou seja, tudo aquilo que eu vou produzir, eu não posso produzir simplesmente palavras ao vento, né? Simplesmente jogar as palavras. Eu preciso ter um sentido, uma real utilização daquilo que eu estou fazendo. E isso só consegue ser feito através de significações. Né? As modalidades organizativas para o ensino da língua, né? Então, primeira coisa é o princípio da organização. Não se trata somente de aumentar o tempo ou de reduzir os conteúdos, mas de produzir uma mudança qualitativa na utilização do tempo didático. Né? Então, para poder organizar, preciso dar uma ideia de tempo para que os alunos consigam fazer aquilo. Por quê? Porque eu não posso ficar o dia todo preso num texto. Né? Eu tenho que fazer outras coisas também. E eu preciso dar vazão às minhas criatividades. E quando você coloca um prazo, né, você consegue trabalhar melhor isso, porque ele vai poder puxar mais a criatividade. Mesmo do nada, ele consegue puxar algum tipo da criatividade. Então, as modalidades organizativas, para você realizar isso, ela pode vir através de projetos, de sequências de atividades ou sequências didáticas, atividades habituais ou permanentes e situações independentes, ou seja, ocasionais ou sistema de estação. O relatório de estágio de vocês é uma forma de projeto, né? E ela também, além de ser projeto, ela tem também uma ideia de sequência de atividades, né? Ela traz os dois, porque vocês precisam fazer uma série de atividades para, no final, organizar aquilo dentro de um projeto.
Então, para vocês terem uma ideia como que funcionam essas modalidades. Então, é a questão do tempo, porque vocês têm, eu falo assim, olha, essa semana, né, que eu falo assim, Ed, calma, já vamos falar sobre aquilo. Porque a ideia é que vocês tenham uma semana para fazer aquilo com calma, né, para que nada se atropele e tudo mais, né. Então, isso acontece justamente para que vocês consigam dar vazão a todas as ideias e produzir textos que possam ser lidos por outras pessoas, né. Então, os projetos, elas podem ser didáticos, né, ou comunicativos, né. O didático, ele traz o ensino de conteúdos construtivos da prática social, de compreensão e de produção de linguagem oral e escrita, né. E o comunicativo, ele usa os conhecimentos aprendidos em uma situação social de fato, né. O que vocês fazem é uma mistura dos dois no estágio, é didático e também tudo comunicativo, porque eles visam oferecer contextos nos quais as aprendizagens façam sentido, né? Então, para o projeto tem um contexto didático, porque vocês precisam compreender como faz um projeto, né? Como que vocês realizam essas atividades, como deve ser organizado, e além disso vocês usam uma situação social mesmo de fato, uma situação que poderia de fato acontecer, e algo elucidativo, algo que você vai explicar que aquilo da forma como você vê o mundo, né? Já as sequências de atividades ou sequências didáticas, eles não prevêem necessariamente um produto final, né? Então, eles não prevêem. Mas o foco é o estudo de um gênero ou obras diferentes de um mesmo autor, de diferentes gêneros sobre o mesmo tema, entre outros. A duração geralmente é flexível, em torno de algumas semanas, e cumpre diversos propósitos didáticos, né? Por quê? Por que vocês fazem também uma sequência didática, já que visam um produto final e o relatório de estágio visa o produto final? Porque ela é dividida por atividades. Então, aquelas atividades, elas sozinhas, elas já têm um sentido completo. Só que juntando todas elas, elas vão fazer parte de um relatório. Tá? Então, mas elas necessariamente não provêm a questão do produto final. Então, quando vocês vão fazer aquelas atividades, vocês não pensam no produto lá do relatório de estágio. Vocês pensam apenas, teoricamente, vocês vão pensar só naquele documento, né? Naquela atividade. As atividades habituais ou permanentes são situações didáticas que aparecem com certa regularidade por período indeterminado, né? Então, elas permitem aos alunos interagirem intensamente com um gênero determinado, né? Então, pode ser mesmo a produção de textos, como você se sente, ou o que você visualiza do nosso país, ou o que você acha da escola, entre outras coisas. Então, você pode conseguir, por exemplo, trabalhar com alguns elementos que podem aparecer ao longo do tempo, sem a necessidade de ser um projeto. Então, a organização do trabalho didático é necessário a gente detalhar as expectativas de aprendizagem de língua portuguesa indicadas para o ano que a gente está trabalhando e, além disso, decidir como planejar o ensino dos conteúdos presentes nessas expectativas, né? Então, a organização, quando você trabalhar essa questão da língua portuguesa, ela serve especialmente para a gente não falar coisas desconexas. Lembra que eu falei para vocês, para produzir textos, vocês pegarem, por exemplo, 3 ideias e realizar aquela atividade em si, cada parágrafo, cada uma das ideias? É uma forma de organização. Por quê? Porque geralmente os textos têm uma apresentação, que é o primeiro parágrafo, a conclusão, que é o último, e o desenvolvimento, que é o meio, né? E isso tudo, eles necessariamente no meio, eles não precisam necessariamente estar conectados uns aos outros, mas todos eles precisam estar conectados, tanto na apresentação quanto na conclusão. Então, por isso que a gente precisa criar essas detalhadas expectativas de aprendizagem, né? A forma de como a gente espera que sejam os trabalhos, ou os trabalhos realizados. Dúvidas? Dúvidas? Tá bom. Então,
Vamos encerrar aqui a de português e vamos começar a de estágio.